Irmãos, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui na igreja presbiteriana de Martinópolis. Hoje, quarta-feira, dia 20 de maio. Já há um tempo que nós estamos aí no nosso isolamento social e, por conta disso, incapacitados de nos reunir com a igreja, mais uma vez, então, hoje, quarta-feira, que é o dia do nosso estudo bíblico aqui na igreja, a gente está mais uma vez aqui, para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje a gente sempre faz 19 horas, um pouquinho mais cedo, e o momento que a gente tem aí para orarmos, cantarmos louvores ao nosso Deus e estudarmos a palavra do Senhor. Aqueles que já estão chegando aí, que Deus os abençoe muito, Que bom que vocês já estão com a gente aí, Silene, os demais irmãos aí, tá? Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos ter um momento de oração? Louvamos-te, ó Deus, e te agradecemos, Senhor Deus, porque mais uma vez, ó Pai, nós podemos, Senhor Deus, tomar a tua palavra e compartilhar ela. Senhor, nós temos vivido esses dias, ó Pai, onde não podemos nos reunir na tua igreja, junto com o teu povo, Senhor. E o Senhor sabe, ó Pai, do anseio que temos no nosso coração, Pai, de podermos estar juntos novamente, Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja, ó Pai, conduzindo as coisas, Deus, para que no mais breve possível, Senhor, nós possamos estar na tua casa, possamos compartilhar a tua palavra, possamos orar juntos, ó Deus, cantar louvores ao Senhor todos juntos, Pai. Enquanto, ó Pai, ainda não podemos fazê-lo, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando. Obrigado porque temos tido saúde, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a nossa vida, tem fortalecido, ó Pai, cada um de nós, Deus, e suplicamos que o Senhor continue, ó Deus, a nos conduzir. Oramos, ó Pai, te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de nós, Que mesmo longe, nós possamos ser fortalecidos como igreja, em comunhão. A nossa comunhão não está interrompida por causa da dificuldade de estarmos juntos, E até onde a gente tem acompanhado, graças a Deus, estamos todos bem aqui na nossa comunidade. A nossa igreja aqui na nossa cidade tem, pela misericórdia de Deus, nós não temos tido grandes casos e também temos tido a segurança do Senhor. Sabemos de outros lugares onde tem sido mais intensa essa enfermidade e alguns outros lugares que ela até já nem tem atingido tanto, E é o tempo do Senhor, Deus nos preparou para essa época e é nessa época que o Senhor vai usar a nossa vida, Continuemos firmes, com o nosso coração fortalecido no Senhor, Deus é a nossa força. Deus é o nosso sustento e Ele nunca faltará, no seu socorro, na sua proteção e no seu cuidado. Que nós continuemos servindo ao Senhor com alegria no nosso coração. Nós vamos louvar o Senhor com dois cânticos. Esse primeiro cântico é um hino, na verdade, muito antigo. Nós não temos esse hino no inário, mas é um hino bastante conhecido de quase todos os cristãos aí no nosso país, Ele fala: em fervente oração, venho meu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a pedir sem que tudo abandones no altar. É um convite para que você também venha colocar o teu coração na presença do Senhor, derramar na presença do Senhor. O Senhor ouve a nossa oração e o Senhor nos atende segundo o propósito dele em todo o tempo. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas não podes fruir o que estás a
pedir, sem que tudo abandone, voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares faltar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu glorioso poder pode socorrer quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar, se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que a tua alma se abriu, tudo deixando faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares voltar. Amém, né? Esse é bastante antigo, fazia tempo até que a gente não cantava, né? Mas é um hino que nos impulsiona a oração, né? Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz isso, né? Quando Deus estava respondendo ao povo lá exilado na Babilônia, então Deus diz: então vocês passarão a orar a mim, eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, né? Temos que buscar a Deus de todo o nosso coração, como o salmista expressa, né? Como a corça anseia por águas, como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de Deus, né? Precisamos que o Senhor preserve essa sede de Deus na nossa vida, né? Que nós não nos cansemos de andar nos caminhos do Senhor, que não nos percamos nos cuidados da vida, mas que sejamos renovados, né? Dia a dia no Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração.
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Quando Jesus estava na casa de Marta e Maria, irmãs de Lázaro, né? A Marta era agitada de um lado para o outro, nos seus afazeres, né? E Maria se assentava aos pés de Jesus. E ali Jesus diz algo muito interessante. Ele diz: uma coisa só é necessária, né? E Maria escolheu a melhor parte. Às vezes nós pensamos que precisamos de tantas coisas, né? Precisamos disso, daquilo outro. E, na verdade, a nossa maior necessidade, meus irmãos, é paz com Deus, né? Estarmos certos de que o Senhor está sendo servido na nossa vida. Nós podemos passar por tribulações, por angústias, por lutas, por dificuldades. Se nós estivermos certos de que essa é a vontade de Deus para a nossa vida, não nos faltará paz, não nos faltará alegria, não nos faltará o sustento do Senhor. Por outro lado, nós podemos estar numa ideia da mais absoluta bonança, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas se estivermos longe da vontade de Deus, nós estamos num terreno escorregadio, e mesmo aquela aparente paz e alegria não durará para sempre. Quero pensar com os irmãos hoje sobre isso, sobre as palavras que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 10 até o versículo 13. E ali Paulo fala um pouco a respeito desse contentamento, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, Paulo fala, né? E por que Paulo podia dizer dessa forma, né? O que levava Paulo a falar assim? E não que Paulo estivesse demonstrando uma pretensa arrogância ou uma prepotência, não. Paulo ele explica o porquê dele estar assim e o porquê dele se ver dessa forma, né? No versículo 10 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Filipenses, se você estiver com a tua Bíblia e quiser acompanhar, eu não estou chorando não, irmãos, é que eu não liguei o ar-condicionado e está calor, tá? Mas também se chorar não tem problema não. Paulo escreve assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez?
Senhor, nos abençoe com a Tua palavra. Ela é viva, eficaz, poderosa para nos tornar sábios, Deus. Poderosa para nos revelar a Tua vontade, Senhor. Poderosa, Deus, para nos capacitar, ó Deus, a andarmos nos Teus caminhos, Deus, e para que o Senhor seja glorificado na nossa vida. Teu Santo Espírito, ó Deus, toma a Tua palavra e aplique ela ao nosso coração. Transforma-nos, ó Deus, segundo o Teu querer. Nos edifica, nos corrija, nos repreenda, Senhor Deus, segundo o Teu propósito. É o que nós te pedimos, ó Deus, e oramos em nome de Jesus. Amém. Paulo tinha grande alegria com a igreja de Filipos, né? A igreja mais generosa com Paulo, né? Não no sentido de recursos financeiros, embora isso também estivesse presente muitas vezes, mas no sentido de cuidado. A igreja de Filipos era uma igreja que cuidava de Paulo, né? Uma igreja extremamente zelosa e muito grata a Paulo, muito agradecida. Então, Paulo, quando ele escreve no capítulo 4, né, ele vai falar para que essa igreja, ele fala da sua alegria a essa igreja, né? Ele chama a atenção daquela igreja para que aquela igreja vive em unidade. Havia divisão entre ela, havia conflitos dentro dela, e Paulo pede encarecidamente a duas irmãs que pensassem de uma forma concordemente no Senhor, pensassem igual, né? Pensassem da mesma forma no Senhor. E Paulo fala então aos irmãos que ocupassem a sua mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável, amável, de boa fama, se havia alguma virtude, se havia algum louvor, que isso ocupasse o pensamento deles, né? E o que vocês aprenderam em mim, e viram em mim, e ouviram de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora, Paulo, no versículo 10, ele vai expressar uma gratidão a Deus. Ele diz: me alegrei sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, vocês renovaram o cuidado que vocês tinham comigo, desde antes, né? Porém, vos faltava oportunidade. Paulo sabe que aquela igreja estava sempre presente, tanto em oração, como no cuidado do sustento de Paulo, como também até quando Paulo precisou de ajuda pessoal, de gente mesmo, aquela igreja havia acudido Paulo. E Paulo fala: eu não falo isso por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. E é nesse versículo 11 que eu queria pensar com vocês, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, toda e qualquer situação. Irmãos, talvez a vida nossa nesses dias ela não esteja correndo exatamente da forma como nós planejávamos. Certamente não está, né? Alterou todas as nossas rotinas, né? A rotina das crianças na escola, o nosso trabalho, o nosso convívio na sociedade, né? Desde o comprar e o vender no meio do comércio da cidade, tudo foi mudado, tudo foi alterado. O tema mais conversado é doença. A palavra mais trazida e traz também bastante pavor é a morte, né? Se fala bastante na morte, se fala bastante na possibilidade de perder pessoas queridas. Acendeu a luz de alerta em relação às pessoas mais idosas, às pessoas que já têm alguma enfermidade com a qual vem lutando há anos, né? Então, nós passamos a olhar o mundo à nossa volta que por muitos dias nós estávamos indiferentes a ele, né? E Paulo, quando ele escreve essa carta, escreve de dentro da prisão, ele escreve num sentimento de muita alegria, porque mesmo que as circunstâncias ali ao redor dele não fossem talvez exatamente o que ele tivesse planejado anteriormente, Paulo era um missionário, gostava de andar de cidade em cidade, ele percebia que mesmo aquela prisão estava dentro do propósito de Deus, e se era a vontade de Deus, isso lhe trazia contentamento. Uma das coisas que eu queria pensar com os irmãos nesse tempo que nós estamos vivendo, é que de uma forma ou de outra, irmão, só há um Senhor. Só há um Deus, só há um soberano. Deus toma decisões. Eu queria que você guardasse isso muito, muito firme no teu coração. Deus dirige o mundo, Deus rege o mundo. E o mundo anda de acordo com a vontade ou a permissão de Deus. Deus age, né? Há uma frase bastante dita aí no mundo da teologia: Deus intervém. Deus está na história, Deus age na história, Deus se move dentro da história, Deus conduz a história dentro da vontade dele. E quando nós pensamos na nossa vida como cristãos, e eu creio que você é um cristão, se de fato você tem crido em Jesus Cristo, tem o Senhor Jesus como Senhor da tua vida, se nós entendemos que estamos em Cristo, nós estamos dentro da vontade de Deus.
E quando Paulo fala assim, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, é porque Paulo poderia ter necessidade de comida, poderia ter necessidade de vestimentos, poderia ter necessidade de companhia, em alguns momentos ele se queixa de solidão, mas Paulo certamente, ele estava certo, ele estava convicto de que Deus estava presente e que aquela era a vontade de Deus. E para Paulo, o mais importante era ter contentamento na vontade de Deus do que nos seus próprios desejos. Essa é uma lição que nós precisamos aprender na nossa vida. Por quê? Porque nós somos chamados por Deus para viver uma vida abundante, para sermos testemunhas do Senhor no meio do mundo onde nós vivemos. E esse testemunho do Senhor na nossa vida se dará pela bênção de Deus, pela obra de Deus em nós. Deus age na nossa vida. Deus está conosco. Deus faz com que as coisas ao nosso redor cooperem para o nosso bem. E nós somos chamados a confiar em Deus nessa caminhada. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes as nossas ideias, os nossos planejamentos, eles não estão centralizados dentro da vontade de Deus. E o Senhor nos frustra. O Senhor põe limite a esses propósitos que não são os dele, para que a vontade dele prevaleça. Então eu queria pensar com vocês a respeito disso, né? Muitas pessoas vivem uma vida descontente, uma vida insatisfeita. Desde a nossa cultura, né? A gente aprende a trocar muito as coisas, né? O tempo todo a gente quer trocar as coisas velhas pelas coisas novas, as coisas que saíram de moda por aquelas que estão na moda. Nós queremos mudar o visual, nós queremos pintar o cabelo, queremos cortar o cabelo de uma forma diferente, queremos engordar ou emagrecer. Quem é magrinho quer engordar, quem é gordinho quer emagrecer. Se nós somos baixinhos, a gente queria ser grande, tem grandão que queria ser um pouco mais baixo. Então, nós, ao olharmos ao nosso redor e percebermos que nós somos diferentes uns dos outros, nós podemos nos sentir tentados a viver uma vida de insatisfação. Quando essa insatisfação está no universo das coisas passageiras, isso não é tão problemático, né? Eu gosto de usar uma camisa azul, preta, né? Às vezes preta, depois azul, mais ou menos assim. Mas eu posso mudar, eu posso colocar uma amarelinha, né? Eu posso colocar uma vermelha. Essas coisas, elas podem ser mudadas numa facilidade muito grande. Agora, a questão que Paulo está se referindo aqui é para um universo que está muito além das coisas. Paulo diz, eu não estou contente porque recebi ajuda. Eu não estou contente porque eu estou sustentado. Eu estou contente porque Deus, mais uma vez, renovou o vosso cuidado em relação a mim. Paulo olha para a igreja de Filipos, Paulo olha para as circunstâncias que ele está vivendo de prisão, e ele sabe que Deus colocou a igreja de Filipos naquele momento na vida dele, para que ela fosse refrigério, cuidado e sustento para Paulo. Paulo sabe que, embora os irmãos, de maneira generosa, de maneira graciosa, estivessem cuidando dele, isso tudo estava dentro da vontade de Deus. E essa é uma questão muito importante, irmãos. Por que é tão importante nós aprendermos a viver contente? Porque quando nós temos o nosso contentamento em Deus, as circunstâncias ao nosso redor não definem o nosso caráter e não definem a nossa alegria. A falta ou o excesso das coisas não muda em nada o que somos. A presença de pessoas ou a ausência de pessoas não muda em nada o que nós somos, se o nosso coração está contente em Cristo. Se o nosso coração não está contente em Cristo, se não temos em Cristo o nosso contentamento, nada nesse mundo pode nos trazer alegria verdadeira, irmãos. Nada nesse mundo pode nos trazer satisfação verdadeira. Então, quando nós olhamos para um mundo que é bastante supérfluo, bastante vaidoso, bastante fútil às vezes, né? Onde se dá mais valor para o que se vê com os olhos do que para aquilo que realmente se é, né? Nós vivemos num mundo onde a essência das pessoas não é conhecida, onde o coração das pessoas não é sondado. Vivemos num mundo de aparência. E a maior parte das vezes é esse mundo que tem moldado o que nós somos. A forma como falamos, a forma como nos alimentamos, a forma como nos vestimos, a forma como nos apresentamos na sociedade. É curioso agora, por força de decretos, né?
A gente sai na rua e a gente vê bastante máscaras, né? O que eu acho interessante é que essas máscaras, elas não são pretas, brancas ou cinzas, né? Tem do Corinthians, tem do Santos, né? Do Santos é muito bonito, por sinal, né? A do Corinthians é feia. Mas a gente percebe, assim, que mesmo assim, num ambiente onde você vai usar algo porque pretensamente vai te preservar a saúde, as pessoas têm uma certa vaidade, né? Eu quero mostrar que eu sou corintiano, eu ponho minha máscara do Corinthians, né? E no universo, há pessoas que simpatizam com isso e há pessoas que não simpatizam com isso. O mundo, o que nós vemos imediatamente diante dos nossos olhos é aparente. Mas e lá no nosso coração? O que tem moldado a nossa vida? São as circunstâncias ou é a certeza da presença de Deus? São as coisas que estão ao nosso redor e que mudam constantemente. O mundo vive mutações o tempo todo? Ou é Deus que não muda? A palavra de Deus que não muda, a vontade de Deus que é eterna, o propósito de Deus que é eterno. Pelo que nós temos conduzido a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para você? Você está contente com a tua vida cristã? Você é satisfeito com o teu relacionamento com Deus? Você tem absoluta certeza de que você está vivendo agora o que Deus quer que você viva? Não há nada na tua vida que precise mudar? Uma das primeiras coisas que Deus faz conosco, meus irmãos, quando nós pecamos contra Ele, é tirar do nosso coração a alegria da salvação. De alguma forma, aquela alegria que é tão satisfatória na vida do crente, ela começa a ser diminuída, ela começa a sofrer. Ela começa a não ser mais real, não ser mais visível. Quando Davi ora a Deus, lá no Salmo 51, no Salmo 32, ele dá um testemunho sobre isso, mas lá no Salmo 51, ele pede a Deus, não me retires o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação, para que exultem os ossos que esmagaste. O pecado gera grande tristeza no nosso coração. O pecado tira o contentamento da nossa vida. Andarmos contrários à vontade de Deus vai tirar esse contentamento do nosso coração. A prisão não podia tirar a alegria de Paulo, a solidão não podia tirar a alegria de Paulo, a falta ou a fartura de alimentos não tirava a alegria de Paulo, porque Paulo tinha plena certeza que a prisão dele não era por causa de um pecado, que a solidão dele não era por causa de orgulho que tinha afastado as pessoas do lado dele, e que Deus cuidava dele o tempo todo. Então Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer situação. Não digo isso por causa da riqueza ou da pobreza, porque Paulo fala para mim, elas são a mesma coisa. Aprendi a viver contente. Quando nós temos contentamentos em Deus, o nosso contentamento está em Deus, não é o contexto ao nosso redor, não é a cultura do nosso redor, não é o lugar que estamos. Se presos ou livres, não é a situação que nos encontramos que vai mudar o nosso coração, que vai tirar esse contentamento de Deus. Quando estamos contentes em Deus, as circunstâncias não definem o nosso caráter. Pelo contrário, homens e mulheres que viveram pela fé, como o autor da carta aos Hebreus diz, pela fé eles subjugaram reinos, pela fé eles destruíram exércitos, pela fé eles derrubaram muralhas nos chãos, pela fé eles cruzaram a seco o mar vermelho. O que definia as circunstâncias que estavam ao redor deles era a presença de Deus na vida deles. Eu fico assim assombrado e maravilhado quando Tiago, lá no capítulo 5 da sua carta, ele diz, Elias era um homem como nós. Essa expressão ela tem um peso muito grande sobre nós, irmãos. Elias era homem como nós, e orou a Deus para que não chovesse, e por 3 anos e meio não houve chuva sobre a terra. E orou novamente, e o céu deu a chuva. Elias era homem como nós. Paulo era um homem como nós. Ana era uma mulher como as irmãs, né? Não como nós homens, né? Maria era uma mulher como as irmãs.
Homens e mulheres que tinham satisfação em Deus. As circunstâncias não mudavam a vida deles. Pelo contrário, apenas eles e o poder de Deus mudavam as circunstâncias ao redor dele. Nós vivemos num país carente de líderes. Esses dias eu estava assistindo um jornal e alguém falou uma coisa interessante lá. Um dos entrevistados, não me vem à memória quem é, né? Tem tanta gente na TV ultimamente, mas ele disse assim: o Brasil tem uma crise de lideranças, né? É lógico que ele falava isso movido por alguma ideia política, mas no fundo há um sentido nisso que ele fala. O Brasil tem uma carência de liderança, desde a liderança familiar até a liderança espiritual e também nas lideranças políticas. O Brasil precisa de homens e mulheres que amem o Senhor e que tenham no Senhor a plena satisfação da sua vida. Mas ainda há mais uma lição para a gente aprender nesse texto, né? As circunstâncias não mudam o nosso caráter quando o nosso coração está contente em Deus. Mas também o contentamento em Deus faz com que não haja nenhum limite na nossa vida. Paulo estava preso. Talvez a maior parte de nós, numa prisão, iríamos escrever cartas tristes. Dizer: olha, estou sofrendo muito, aqui é muito difícil, tenho muita saudade da minha liberdade, é muito ruim essa solidão. Talvez nós escrevêssemos isso e não estaria errado escrever isso. Mas Paulo, ele olha aquela prisão e de dentro daquela prisão ele fala de alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ao relatar sobre a prisão, Paulo fala que o Evangelho havia chegado à guarda pretoriana. Né? A alegria, a satisfação, o contentamento de Paulo em Deus era contagiante. Se nosso coração está contente em Deus, não há limites para a nossa vida. Não é a enfermidade que vai impor limite para você. Não são as crises financeiras do nosso tempo, e elas virão. A gente precisa estar preparados para elas. Não são elas que vão pôr limites para a nossa vida em Deus. Não é a tristeza de talvez ver pessoas amadas morrerem dessa doença diante de nós que vai impor limite no nosso relacionamento com Deus. Qual é o segredo desse contentamento em Deus? Por que Paulo fala dessa disposição de ser humilhado e ser honrado, de aprender, ter experiência em todas as circunstâncias, de não mudar nem na fartura, nem na escassez? Paulo conclui dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me dá força. Qualquer coisa é possível de ser suportada, qualquer coisa é possível de ser vencida, qualquer coisa pode ser mudada, se Deus nos dá força. Qualquer circunstância da nossa vida pode ser transformada, se o Senhor nos fortalecer. Qualquer problema da nossa vida pode ser vencido, pode ser superado, se a mão do Senhor estiver conosco. Nós somos chamados para viver por fé, irmãos. E a fé, como o autor da carta aos Hebreus define, é a certeza de coisas que se esperam, a firme convicção de fatos que não se veem. Nós esperamos algo que os nossos olhos não contemplam. Nós esperamos algo que as nossas mãos não apalpam. Nós esperamos algo que talvez não possamos ouvir ou mensurar com os nossos olhos. Nossos olhos não veem, mas esperamos porque Deus é real. Paulo diz: eu posso qualquer coisa porque Cristo me dá forças. Posso suportar qualquer coisa, posso viver qualquer momento, posso viver qualquer situação, posso passar por humilhações, posso ser honrado sem me ensoberbecer, posso passar por humilhações sem me escandalizar diante de Deus, porque Cristo me dá forças. Muitas vezes nós temos buscado força em coisas que não nos darão força. Eu ligo a TV todo dia na expectativa de ouvir boas notícias, né? Isso é normal, isso é natural a nós, né? Mas no fundo, irmãos, eu sei que a solução não virá de homens, a solução virá de Deus. É Deus quem tem o poder nas suas mãos. É Deus quem dá a vida, é Deus quem recolhe a vida. É Deus quem sustenta o fraco.
É Deus quem levanta aquele que caiu. É Deus quem cura o doente. É Deus quem governa as nações. Por mais que Deus coloque homens, por mais que Deus dê autoridade a homens para bênção ou para juízo, é Deus quem governa as nações. Deus é o Senhor de todo trono. Deus é o Senhor de todo rei. Esperemos em Deus. Confiemos em Deus. E aprendamos, como Paulo diz, aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente. Se o teu coração não está satisfeito hoje, se você está com medo, ansioso, angustiado, eu confesso para os irmãos que depois de 2 meses aqui, algumas coisas começam a mexer na cabeça da gente, né? A gente vai vendo os dias passarem, a gente vai pensando, meu Deus, quando isso vai se acabar, quando a nossa vida vai começar a voltar ao normal, quando que as coisas vão começar a engrenar de novo, porque nós vivemos há tantos anos numa rotina, né? E de repente ela é mudada da noite para o dia. Isso de alguma forma tira a segurança dos nossos pés, humanamente falando. Mas ao mesmo tempo a voz que vem na nossa mente é Deus tem o controle. Deus é o Senhor. No tempo de Deus, tudo se restaura. No tempo de Deus, o Senhor muda as coisas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como honrado, de tudo tenho experiência, tanto de fartura como de escassez. E Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. De onde vem a tua força? De onde vem a tua alegria? De onde vem a satisfação do teu coração? Se elas vêm do mundo, se elas vêm das circunstâncias ao nosso redor, então eu acredito que você esteja realmente preocupado. Mas se a tua força, a tua alegria e o teu contentamento vem do Senhor, espera no Senhor. Descansa no Senhor. Alegre-se no Senhor. Porque Deus, em momento algum, deixou de cuidar de nós. Que Deus continue nos abençoando, irmãos, fortalecendo, sustentando, edificando a nossa casa, edificando a nossa vida, para que nós experimentemos da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em cada dia da nossa vida. Vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, te bendizemos, Senhor, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio. É nas tuas mãos, ó Deus, que temos sido renovados a cada dia, Senhor. É nas tuas mãos, ó Pai, que nós temos sido fortalecidos, Deus. Ó Deus, obrigado, Senhor Deus, porque temos em Cristo, ó Pai, a certeza, ó Pai, do perdão dos nossos pecados, Deus. A certeza de uma nova vida em Ti, Senhor. E rogamos, ó Deus, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos mantenha em pé, firmes, ó Deus, para que, ó Pai, possamos servir a Ti com alegria de coração, nos tempos que temos vivido, Senhor. Ó Deus, estende a Tua mão sobre todos aqueles irmãos que porventura estejam enfermos, Deus. Sobre todos aqueles, ó Pai, que porventura estejam passando por dificuldades financeiras, Deus, por falta do emprego, por falta do trabalho, Senhor Deus, pelas coisas estarem paradas, Deus. Que o Senhor os socorra, Deus, que o Senhor use vidas de pessoas, ó Pai, para socorrê-los, ó Deus. Da mesma forma, ó Pai, como o Senhor generosamente, ó Pai, movia o coração da igreja filipense, Pai, para que cuidasse de Paulo, Senhor. Que o Senhor mova o nosso coração como igreja, Senhor, para que estejamos dispostos, ó Deus, a Te servir na vida uns dos outros, Pai. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de todo mal, Senhor Deus, que tem rondado o mundo, Senhor. Aviva a Tua igreja nesse tempo, ó Pai, que o nosso convívio está fragmentado, Senhor. Nesse tempo, ó Pai, em que estamos impossibilitados, ó Deus, de convivermos uns com os outros, ó Deus, aviva a Tua obra em nós, Deus. Teu Santo Espírito, ó Pai, que habita o coração de cada crente, Senhor, esteja, ó Pai, nos renovando, nos fortalecendo, nos sustentando, Senhor. E que dentro da Tua vontade, ó Pai, nós possamos estar o mais breve possível juntos, ó Pai, para louvarmos a Ti, para adorarmos a Ti, ó Deus, como comunidade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada um dos irmãos, ó Pai. Nos dê uma noite, ó Pai, de descanso, de refrigério, ó Pai, de renovo diante do Senhor. O Senhor sabe exatamente como está o nosso coração, Deus.
Se há alguém triste, amargurado, angustiado, Senhor Deus, ansioso, que o teu Santo Espírito repouse, ó Pai, com teu consolo, com a tua paz sobre este irmão. E o renove, ó Deus, na certeza de que o Senhor, ó Pai, vai à nossa frente em toda a batalha, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos os irmãos que têm participado conosco, né? Os nossos irmãos aqui da igreja, os irmãos de longe, né? Cada um de vocês, né? Todos muito importantes na nossa vida, todos que fazem parte da Igreja de Cristo, né? Espalhados aí em todo o Brasil, né? Que Deus nos dê dias de alegria, irmãos, que o Senhor nos fortaleça aí na caminhada, né? E que pela misericórdia de Deus, nós vejamos mudanças aí no nosso país, né? Deus é muito bom conosco. E Deus tem nos dado sustento em cada dia, não tem nos faltado alimento, não tem nos faltado saúde, não tem nos faltado os recursos. Deus é muito bom conosco, né? Deus não desampara os seus filhos em circunstâncias nenhumas, né? Deus está conosco, que Deus continue abençoando a tua vida. Próximo encontro que nós temos aqui, desejamos, como sempre falamos, né? Que nosso desejo era que a igreja pudesse estar junto domingo aqui, né? Mas ainda não temos nenhum direcionamento nesse sentido, né? Se não pudermos nos reunir na igreja, nós teremos a nossa live domingo, 9h30 da manhã e 19h30 da noite, né? Que Deus continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus, continue em oração, continue na leitura da palavra, edifica a tua vida em Cristo, porque é só Ele que pode nos sustentar, nos fortalecer em todas as coisas. Um abração a todos, que Deus os abençoe em nome de Jesus.